Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Fiaspo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, estou trazendo pra vocês os Jogos Brasileiros Parte 3, que é uma série aqui do canal onde eu sempre separo alguns jogos brasileiros novos e antigos e conto um pouco da história da indústria dos games aqui no Brasil. E como alguns já sabem, esse vídeo faz parte daqueles vídeos que foram deletados que eu tô reupando aqui toda segunda-feira no canal. Então se por acaso você já assistiu esse vídeo, por favor deixa o joinha de novo pra ver se a gente consegue recuperar os 20 mil likes que o vídeo tinha. E se por acaso você é um inscrito novo aqui no canal e não conhece esse vídeo, fique tranquilo porque é um conteúdo bacana pra vocês também, tem muitas curiosidades legais, só que a qualidade não é muito boa comparada com hoje, hein? Então eu espero que vocês entendam isso e um bom vídeo pra vocês. Valeu! Nossa senhora, cheguei! Eu preciso comprar uma cadeira nova porque essa cadeira tá um regaço, se liga. Escancou essa porra. Que merda, e depois falam que o YouTube dá dinheiro. Mas sobre os jogos brasileiros, eu sei que vocês gostaram bastante dos dois vídeos que eu fiz, então caso você não viu, eu vou deixar aqui os dois na descrição do vídeo e depois você assiste. Então se você não assistiu nenhum dos dois, assista lá depois. Não precisa, não tem sequência não tem continuidade, você pode assistir esse e depois assistir os outros. Uma coisa que vocês comentaram bastante no último vídeo foi sobre os jogos que a Tectoy fez e eu até acabei citando alguns desses dois últimos vídeos. Da Turma da Mônica em O Resgate, O Grande Show do Milhão, As Férias Frustradas de Pica-Pau. Mas dessa vez a gente vai falar de mais alguns, como no caso do Chapolin vs Drácula, um duelo assustador, que é mais um jogo feito pela Tectoy daquele jeito BR de ser. Que o jogo não é inteiramente da Tectoy, é aquele mesmo esquema de pegar o jogo e fazer em cima de outro, e modelando o personagem, trocando os sprites e tudo mais. Só que naquela época, como o Chaves e Chapolin fazia muito sucesso, eles queriam lançar um jogo do próprio personagem aqui no Brasil pra tentar fazer que o povo comprasse o videogame, os jogos e tudo mais. E como falar de Chaves e não lembrar que recentemente o nosso querido Roberto Bolanhos morreu. Mas enfim, o game é muito simples, o objetivo dele, aqui no caso você é um Chapolin e você tem como objetivo matar os Dráculas para poder passar para as próximas etapas e o jogo consiste nisso. Mas o verdadeiro jogo lá, a versão original desse game mesmo, é o Ghost House, onde tem tudo bonitinho lá, que você é um menino que tem que sair matando o Drácula e tal, e você não é o Chapolin. Mas é o mesmo jogo, só muda o personagem e tem a licença da Tectoy por ter colocado o Chapolin. Agora, você por acaso já ouviu falar em Street Fighter 2 pro Master System? É, isso mesmo, pro Master System. Você pode ficar assim meio com o pé atrás e tal, porque, né, existe também lá Mortal Kombat 5 pro Nintendinho e também Street Fighter 2 pro Nintendinho e sabemos que é uma hack room, não é um jogo oficial. Só que o Street Fighter 2 realmente existe pro Master System. E o jogo foi feito pela própria Tectoy, isso mesmo. A gente aqui no Brasil teve a oportunidade de jogar Street Fighter 2 para um console anterior ao Mega Drive, né? Que já é bem inferior assim ao Super Nintendo e o Mega Drive. Mas a Tectoy foi atrás, viu que Street Fighter fazia muito sucesso e quis fazer pro Master System, porque mesmo o ano de lançamento desse game, o Street Fighter, foi em 1997, que foi um pouco tarde. Só que apesar disso, valeu a pena, valeu o esforço e tal, porque muita gente ainda tinha o seu Master System, apesar que nessa época já tava no lançamento do PlayStation 1, né? Que lançou em 94, 95, eu não sei, de cor e tal. Mas falando um pouquinho sobre o jogo, você pode perceber que a qualidade não é a mesma, porque obviamente não é um outro console, um console bem inferior e nem se compara com a versão do Mega Drive e do Super Nintendo. Mas valeu o esforço da Tectoy, porque os gráficos é bonitinho, os personagens foi modelado de uma maneira bacana, só que a jogabilidade é bem mais ou menos. A primeira vez que eu joguei, eu peguei pra jogar no emulador pra ter essa experiência, porque eu nunca nem sabia disso, e eu peguei pra jogar e tipo, velho, eu não consegui nem dar um Hadouken, sério, eu custei fazer um Hadouken. E as músicas, elas também foram todas convertidas, não é a mesma coisa, mas você consegue identificar direitinho qual que é o tema de cada personagem. E pra finalizar esses jogos da Tectoy, eu não posso esquecer de citar um dos projetos mais ambiciosos que a Tectoy teve naquela época, que foi com o jogo Duke Nukem 3D que eles lançaram para o Mega Drive. Tipo, eles fizeram um port de um jogo que na época mal rodava, mal conseguia rodar nos computadores da época, e imagina então nos consoles. Foi uma tarefa difícil, só que eles conseguiram e teve resultados satisfatórios com a sua jogabilidade, com os gráficos, e aí foi bem aceitável pra época. E o game usou a engine, aquela chola lá, os gráficos, sei lá, a modelagem, as paradas, do zero tolerância, e ficou muito da hora, se liga aí, dá uma olhada.
É foda que eu clico pra gravar e os caras começam a derrubar o mundo, ó. Mano, não dá, velho. É difícil, mano. A vida é difícil. Ô, se for pra fazer barulho, faz direito. Acabou. 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 Acabou cholas, daqui a pouco ele vai voltar de novo, nem. Eu acho que agora vai. Depois de todos esses problemas que a gente teve que passar por aqui, essa barulhada e tal, e pra vocês não tem diferença nenhuma porque é só editar a parte que eu não tava gravando e né, o vídeo tá aí pronto pra vocês. Mas enfim, saindo agora dos jogos antigos e entrando na atualidade, eu queria apresentar pra vocês o jogo Aritana, feito pela Duaik, que é um jogo muito foda e mostra que o Brasil tem grande potencial para se tornar um grande desenvolvedor de games. Porque o game, ele é um jogo de plataforma lançado pro PC e ele tem uma arte muito bonita, a jogabilidade um pouco diferente do que você já está acostumado. Você vai se assustar um pouco na primeira vez que você for jogar, só que depois que você pega a manha ali e consegue aprender e tal, você vai ver como é dinâmico a jogabilidade, sem contar nos gráficos, que apesar de ser simples, é muito bem feita e dá um charme a mais pro jogo. E sinceramente eu gostei muito desse jogo, é sério mesmo. A primeira vez que eu joguei eu pensei, caraca velho, parece que eu tô jogando Crash. Pelo jogo ter uma pegada mais de floresta, uma pegada tropical e tudo mais. E uma coisa que eles colocaram legal também no jogo é a história sobre os povos indígenas, né? Um pouco da cultura brasileira, não de uma forma clichê, mas sim de uma forma que te chame a atenção e faça você querer entender o porquê que tá acontecendo aquilo e tal. E o jogo é muito bacana mesmo. Agora um RPG que você bate o olho e olha assim já fala, caraca, esse jogo é foda. É o Pier Solar. Ele é um RPG retrô pra nova geração e sério, o jogo graficamente é lindo. Apesar do game ter sido feito em sprites e tal, tendo aquela pegada de jogos do Super Nintendo como Chrono Trigger e Phantasy Star do Mega Drive, o jogo é lindamente, porque eles deixaram o jogo em HD para os novos consoles, PC, Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, e ficou tipo lindo, ficou muito lindo esse jogo. Mas o game não tem essa pegada antiga, não é à toa. O game, ele teve seu início de desenvolvimento em 2004, então já tem bastante tempo, e foi junto com o pessoal de um fórum que era dedicado a conteúdos para o Master System e o Mega Drive. E uma coisa importante que eu tenho que explicar pra vocês é que a produtora original do Pier Solar é o Watermelon, que é uma empresa dos Estados Unidos, mas o dono é o Túlio Adriano Gonçalves, que é um brasileiro e está desde 2004 ajudando no desenvolvimento desse RPG. E em 2010 o game teve seu projeto finalizado e a ideia de todo mundo era que lançar o jogo para o Mega Drive. E eles entraram em contato com a SEGA para tentar licenciar, só que como o Mega Drive já não era mais produzido, então eles acabaram não podendo licenciar nada, mas não impediram de lançar o jogo para o mercado. E assim entrou outra empresa, que é a Gameblocks, que é uma empresa totalmente brasileira, que ficou responsável por praticamente desenhar o jogo graficamente e fazer toda a parte gráfica em HD do jogo. Ou seja, o jogo foi feito por brasileiros, porque o dono da empresa nos Estados Unidos é brasileiro e praticamente a arte, o gráfico, os desenhos todos, a modelagem do jogo inteiro foi feito pela empresa brasileira. Então esse jogo sim pode ser considerado por brasileiros e é muito foda. O gráfico ficou lindo, perfeito, a jogabilidade nem se fala. E eu posso dizer pra vocês, meus amigos, que esse jogo é muito foda, porque quando você joga, parece realmente que você tá jogando algum Phantasy Star ou Chrono Trigger, como eu já citei aqui. E é muito nostálgico porque tem aquelas batalhas de turno, aqueles gráficos bonitos. Nossa, esse jogo é muito legal, a história é cativante, sem contar também que o game tem suporte para o português, ou seja, você vai entender totalmente a história e vale muito a pena você dar uma olhada. Se você tem algum console da nova geração ou até mesmo PC, vale a pena comprar, porque esse jogo, você que é mais velho, você que viveu essa época assim dos RPGs retrô, Final Fantasy, Chrono Trigger, Phantasy Star, Dragon Quest, você vai gostar de Pier Solar e vale a pena dar uma conferida. No episódio passado eu falei sobre o Street Chaves, que é um game clássico conhecido por vocês, né? Um game clássico brasileiro. Só que recentemente saiu outro jogo também que tem Chaves no meio, foi feito por brasileiros, que é o Dream Fallen Chaves. Tem uma pegada de terror psicológico, onde parece que o seu barriga matou todo mundo da vila e seu objetivo aqui é investigar esses acontecimentos e descobrir por que isso aconteceu. E no jogo você vai na vila, vai descobrir esses acontecimentos, você vai achar objetos deixados por os outros moradores e vai
saber por que diabos o seu barriga decidiu matar todo mundo da vila e se enlouquecer. É um jogo que parece ser muito interessante e parece muito com o Slender e tal, mas parece bacana também. E vocês sabiam que o Brasil já teve um MMORPG? Ele se chamava Erina e foi produzida pela Ignis Games, só que infelizmente o game já não existe mais, tipo, ele sumiu. Sumiu! Os servidores caíram, o site tá fora do ar, você entra no site, fala que tá em manutenção, isso tem bastante tempo. E eu realmente fiquei curioso pra saber se existe alguém aqui que tá assistindo esse vídeo, se você jogou esse jogo, se você chegou a conhecê-lo, porque parecia que o jogo era bacana pelos vídeos que eu consegui encontrar, porque não deu pra ter uma experiência concreta pra dizer se o jogo é legal ou não, porque o jogo não existe mais, mas pelos vídeos parecia ser muito bacana, tinha os gráficos atraentes, pra ser um MMO brasileiro, parece que, se eu não me engano, rodava em navegador, eu não sei direito, só que parecia ser bacana. Eu queria saber se existe alguém que jogou esse RPG, deixa aqui nos comentários que vai ser bacana saber e ver a sua experiência sobre esse jogo. E para finalizar os jogos brasileiros de hoje, vamos falar do Capoeira Legends, que só pelo nome já dá pra você saber que é um jogo de capoeira. O game foi feito pela Dawnsoft e o jogo teve até uma ajuda de um dos mestres da história da capoeira, e parece que na época do seu lançamento o jogo ganhou alguns prêmios, mas sinceramente, quando você vai ver uma gameplay do jogo, você estranha um pouco, porque parece que o jogo foi feito a 15 frames e os personagens têm uma animação travada e tal. É sério, a animação dos caras parece isso. Chega até a ser engraçada a movimentação. Se liga nessa cena que eu vou colocar pra vocês, o tão bizarro que é. E o jogo foi separado em 3 capítulos, ou seja, teve continuidade, mas eu não sei se fez muito sucesso, porque eu acho que não foi pra frente, mas, né, vale citar aqui. E olha só que lindo esses passarinhos. Essa trilha sonora da natureza, né? Parece que eu moro na roça. Ai, demônio! E esses foram os jogos brasileiros que eu separei pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu queria saber se vocês conhecem mais jogos brasileiros e se vocês querem uma quarta parte desse vídeo. Então deixa um comentário aqui embaixo e também deixa um gostei pra eu saber se vocês querem continuar com essa série de jogos brasileiros, que eu ainda acredito que vai ter muitos jogos legais pra mostrar pra vocês. Você me apoia dando seu joinha, porque assim eu vou saber se vocês querem ou não uma continuidade dessa série. E caso seja a primeira vez aqui no canal, aproveite pra se inscrever, porque assim você não perde nenhum vídeo quando sair e tal. Tem vídeos toda semana, tá tendo pelo menos, eu tô conseguindo manter uma frequência pra vocês. Bom, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês realmente tenham gostado. É isso, valeu a você que assistiu e um grande abraço e fui!